Como eu disse no vídeo anterior, a minha homestay era filipina. Eu tinha uma amizade muito boa com eles eram super amigáveis, desde o primeiro dia eu percebi isso. Como a gente sabe, os filipinos são asiáticos e eu tinha um pouquinho de preconceito com isso antes. Não que eu não gostasse, mas é porque eu não tinha contato, eu não conhecia, né? Preconceito, eu não sabia como era a cultura deles e nada disso. Na verdade, a família era o casal e tinham sempre outro estudante lá. No caso, tinha eu e mais um. Quando eu cheguei, o estudante que estava lá era o Ariel, que ele é mexicano. E assim, eu tinha uma convivência muito boa com ele, a gente era super amigo, a gente ia pra escola junto, voltava, conversava, ficava até tarde conversando sobre as diferenças entre o Brasil e México e tal. Era bem bacana. Assim como a minha família filipina também, eles faziam isso. A gente ficava até tarde conversando sobre a cultura do Brasil, como as coisas eram aqui, como é lá, como é nas Filipinas, como é lá no Canadá, essa troca de culturas mesmo. A gente ficava até tarde conversando, às vezes até assustava, não, tem que ir pra escola amanhã cedo e tem que dormir. Mas era muito legal essa troca. Depois de 15 dias que eu estava no Canadá, o Ariel tentou, né, ficar mais tempo, mas ele não conseguiu ficar na mesma homestay, então ele estendeu só que para outra casa. E quem chegou foi um outro estudante. Não vou falar o nome dele, mas ele era peruano. E assim, eu tive um pouquinho de problema com ele. Não que eu não gostasse, mas eu não tinha um contato tão legal como eu tinha com o Ariel. Ele era mais fechado, ele... Eu não sei explicar, às vezes até dava um pouco de medo dele, ele era bem diferente. Ele não conversava tanto, enfim, eu não vou entrar nessa parte de falar mal dos outros. Em relação à família mesmo, o casal, eles eram super prestativos comigo, então às vezes me chamavam pra ir pra festa, pra ver televisão, eu podia fazer na casa o que eu quisesse, claro que eu não danificando nada, eu podia fazer o que eu pudesse aproveitar da casa, eu podia fazer. Então eu podia ver televisão, eu podia jogar videogame, eu podia ver Netflix, eu podia fazer todo tipo de entretenimento que a casa me proporcionasse, eu podia fazer. Tinha dia que a gente marcava de ver filme à tarde ou à noite, tinha dia que a gente marcava de jantar todo mundo junto, era bem legal. O Ariel também, a gente às vezes jogava videogame junto, eu gostei muito desse relacionamento entre, como se fosse uma família mesmo. Eu era como se fosse irmão e filho do casal, eles eram bem novos, mas eles me tratavam como se fossem filhos mesmo. Me chamavam pra ver jogo, era muito legal. Teve um dia que eu tava muito gripado e a dona da casa percebeu, ela falou assim, ah, você tá bem? Eu falei, não tô muito bem porque eu tô gripado, eu tinha ido na neve um dia anterior, eu tava gripado já antes, então foi meio que uma confusão que eu causei porque eu tava muito gripado mesmo. Mas aí ela pegou e me arrumou um chá, um remédio lá pra eu tomar, e foi muito bom pra mim, eu melhorei rapidinho, e ela preocupada realmente com isso. Algo legal que eu ouvi foi que o dono da casa falou um dia que a gente tava conversando e falou comigo assim, Eric, eu trato sempre muito bem quem vem à minha casa, mas eu não permito de forma alguma que uma pessoa de fora maltrate ou a minha família, no caso a minha esposa, ou quem está comigo, no caso vocês estudantes que moram aqui. Então, de qualquer forma, se alguém fizer qualquer mal a você, se alguém, sei lá, te tratar mal ou algo assim, tanto aqui em casa como quanto fora, você pode me falar, porque às vezes eles tinham problemas, né, com estudantes que já chegavam lá e achavam que era como se fosse um hotel, que podia pedir a comida que chegava, que podia mandar a mulher arrumar a cama que arrumava, podia pedir ela para fazer as coisas tudo que ela fazia. Não é assim. Né? Você tem que fazer a sua parte e eles fazem a parte deles. E esse que é o relacionamento legal com a homestay. Em relação à comida, assim, no primeiro dia que eu passei com eles foi no Ano Novo e a comida filipina eu achei meio estranha, porque era uma comida típica deles. Mas depois eu percebi que minha host mother cozinhava muito bem. Então ela fazia uma comida, tipo, muito boa. Sei lá, macarrão com queijo, ela fazia frango frito, umas carnes diferentes, assim, que eu nunca tinha comido aqui no Brasil, mas que era muito bom. O arroz deles é um pouquinho diferente, porque ele é feito em uma panela própria, né? Então ele fica um pouquinho diferente do arroz brasileiro, mas mesmo assim eu gostava da comida. Eu sinto falta até hoje da comida deles, pra falar a verdade, eu gostei muito mesmo, eu não tive problema de ficar sem comer. Pelo contrário, eu tinha pago por 3 refeições, mas ela deixava eu fazer todas as refeições que eu quisesse. Então eu podia tomar café, eu podia pegar lanche e levar lanche pra escola, eu podia almoçar o almoço que eu levava pra escola, depois eu voltava, se eu voltasse mais cedo pra casa, eu podia fazer um lanche à tarde, depois jantar com eles. Não tinha problema com comida. Tinha dia até que no jantar tinha sobremesa, eu achava muito legal a comida que ela fazia, ela se preocupava mesmo com isso. Às vezes a gente comia pizza, eles compravam pizza para, por exemplo, numa sexta-feira ou no sábado eles compravam e a gente comia pizza juntos.
Ou então frango frito também, que eu gostava muito. Não era sempre esse tipo de comida, era geralmente a comida mais saudável durante a semana. Mas eu vou colocar uma foto pra vocês verem como era a comida. Eu gostava muito, era uma comida bonita mesmo. E não tive problema com a comida, pelo contrário, eu comia muito mais do que eu como aqui no Brasil. Isso me surpreendeu. Até hoje, pra falar a verdade, eu sinto realmente falta da comida da minha homestay. Unwind, then dine. Our food is unique. Go dancing in the moon. A casa em si era uma casa de 2 andares. No andar de baixo tinha um basement, né, que eles chamam, tinha a sala onde ela trabalhava, e o quarto do estudante. Lá embaixo também ficava a lavanderia, onde eu lavava minhas roupas e tal. Na hora que você entra na porta, tem um espacinho para colocar todo calçado. Você não pode entrar calçado dentro de casa, de meia e tal, pode, né? Ou então se tiver um chinelo que só fique dentro de casa. Mas entrar calçado mesmo, com calçado de fora, não pode. Subi as escadas, lá em cima tinha a sala, a cozinha, o banheiro e os quartos, né? O meu quarto e o quarto do casal. Não era uma casa grande, gigante, mas era uma casa bem confortável, eu gostava bastante. Era sempre quentinha, tinha sistema de aquecimento que funcionou o tempo inteiro. Os móveis eram tudo bem cuidados, não tinha nenhum problema com relação à casa em si. A vizinhança, assim, eu não conheci muitos vizinhos, eu sei que um do lado direito era canadense e do lado esquerdo era indiano, mas eu não tinha problemas. A minha casa ficava numa rua em que todas as casas eram parecidas. Então já aconteceu várias vezes de eu chegar em casa, entrar pelo portãozinho de madeira. Na hora que eu coloco a chave na porta, a chave não abre. Aí eu vejo, o que tá acontecendo? Quando eu ia perceber, o número estava errado, porque eu entrei na casa errada. Aí eu tinha que sair e entrar de novo, ver qual é o número certo da casa e entrar. Isso aconteceu mais ou menos umas 3 vezes. Porque, sei lá, à noite eu não tinha percebido direito, eu entrava com pressa e via que eu estava na casa errada. Eu vou colocar fotos também da minha rua aqui. Places to go, things to see. Welcome to my home. Era uma rua muito bonita, com muita árvore, as casas todas bem cuidadas também. Como sempre, muito seguro. E pertinho da minha rua tinha a Fraser Street, que é uma rua que vende de tudo que você quiser, você vai achar lá. Tem lojas de vários países, restaurantes de vários países, mercado, feira, tem de tudo que você pensar na Fraser Street. E eu morava a um quarteirão dela. Pra quem conhece, eu morava bem pertinho dela ali, então tudo que eu quisesse, eu tinha pertinho da minha casa. I wanna take you all around. Não tem como eu falar que você vai para uma homestay filipina, que você vai ser feliz e que vai se dar bem como eu, assim como não tem como eu falar que se você for para outra, não vai dar certo. Isso depende muito de cada pessoa. Isso não depende da nacionalidade em si, depende mais das pessoas, né? Porque igual aqui no Brasil tem gente boa e tem gente ruim, depende, né? Eu tenho amigos que tiveram homestays de outros países, que foram super boas e que foram de outros países também, que não foram tão legais assim. Então vai depender muito da sua homestay, da pessoa que ela é. Eu tive uma experiência muito boa, me ajudou a entender melhor os asiáticos, a saber como é o cotidiano deles, como eles realmente são, porque eu não entendia, eu não tinha muito contato com asiático, eu abri mais minha cabeça a isso. Eu não lembrei de levar presentes a eles, mas eu lembrei depois que eu tinha que arrumar alguma coisa pra eles, então eu fiz uma lembrancinha, vou deixar a foto também. E assim, foi o que eu pude fazer na hora, né? No meu último dia lá, era o que eu lembrei o que eu podia fazer. Então, eu acho que eles gostaram, eles tinham outras como essas, e eu acho que foi uma pra contar a mais. Eu espero que vocês tenham gostado e que possa ajudar. Se tiver alguma dúvida sobre homestay ou outro assunto, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder, como eu tenho feito. Valeu! It's more fun in the Philippines.